Olá, boa noite a todos. Muito obrigada por uma vez mais estarem a acompanhar-nos na nossa tertúlia. Hoje tenho o prazer de ter comigo dois, não só colegas, mas grandes amigos, a doutora Andrea Colô e o doutor Paulo Teixeira, que comigo tentarão esclarecer as dúvidas que nos têm sido colocadas desde que nós expusemos que íamos falar sobre este tema, o tema do suicídio. É um tema que não é fácil e, portanto, não só nós, mas espero que também as pessoas que nos estão a ver nos ajudem e coloquem questões para nós podermos também ir ao encontro das dúvidas e que possamos esclarecer todas as pessoas que têm algumas questões relativamente a esse tema. Vou passar a palavra à doutora Andrea e penso que depois então a Andrea passe ao doutor Paulo. Boa noite, Andrea. Boa noite, boa noite Paulo, boa noite Sílvia, boa noite a todos os que nos estão a ver. Pois que realmente é muito importante nós falarmos sobre este tema, para além do mais estamos no mês preventivo do suicídio, é muito bom falar sobre isto, desmistifica um pouco as coisas e ajuda-nos a chegar mais longe. Aliás, um dos segredos é mesmo esse, é conversar, falar, porque só assim é que conseguimos arranjar estratégias, tanto a nível profissional, uns com os outros, também com os pacientes e com aqueles que necessitam de ajuda. Claramente que o suicídio é uma coisa que nos assusta a todos, até nós, inclusivamente, por muita experiência que tenhamos, é sempre uma vida, não é, que temos nas mãos. Temos vários cenários em que isso pode ser possível. Claramente que o meio hospitalar é aquele em que nós estamos mais mais próximos dessas tentativas, como iremos falar mais à frente, mas a título particular também é muito importante a nossa intervenção, especialmente na identificação de sinais e de outras coisas mais para podermos prevenir. Bem, vou passar então ao Dr. Paulo Teixeira e vou deixar que ele fale um pouquinho. Ora, muito boa noite a todos. Em primeiro lugar, quero agradecer à colega e amiga Sílvia, a doutora Sílvia, por este convite e estar na presença de também duas amigas e colegas, a Andrea também, e falar sobre este tema, como a Andrea disse muito bem, que é importante nós abordarmos e falarmos abertamente, não só por ser um mês de suicídio, de prevenção de suicídio, mas também por todo o ano e desmistificarmos algumas das situações relativamente ao suicídio. Aqui, como a André disse também muito bem, vamos abordar algumas situações e perceber que, principalmente, que quem comete um ato destes não é por cobardia ou outra situação qualquer que muitas vezes nos aparece e que diz, ele fez isto porque era mais fácil fugir aos problemas. Não é bem assim. Não é? A pessoa, quando comete este tipo de atos, comete numa situação extrema, quando para ela já não existem mais recursos. E depois temos também que perceber um fator muito importante, que não é só a problemática do suicídio, não é só o sofrimento, quer físico, quer mental, da pessoa que se suicida, mas também terem atenção que aquelas famílias, os amigos, também sofrem pela perda do amigo ou do familiar e muitas das vezes não sabem o porquê de ter cometido este ato. Também, muitas das vezes eles não avisam, não dizem, olha, eu vou-me suicidar e pronto, até amanhã e acabou. Não, fazem-no e muitas das vezes às escondidas, ou por vergonha, ou por outra situação qualquer, a família não sabe, os amigos não sabem, são todos apanhados desprevenidos e estes também devem ser apoiados e também devem ter uma palavra, ou devemos ter uma palavra para com estas pessoas, porque irão sofrer bastante ao longo do tempo. Bom, então, pegando nas palavras do doutor Paulo, quero só reforçar que é isso mesmo, porque um dos sentimentos, desculpa, para além da perda, é precisamente o sentimento de culpa dos familiares e amigos de quem decide pôr termo à vida, porque
há uma falsa ideia de que poderíamos ter visto sinais, de que poderíamos ter adivinhado aquilo que se estava a passar com a pessoa que estava perto de nós, e nem sempre isso acontece. Mas também é importante que, do outro lado, se reforce que, relativamente ao mito de que quem avisa, ou quem alerta, ou quem está a falar sobre isso, quem diz que se vai matar, que não o faz, é importante desmistificar também, porque sabe-se que a maior parte das pessoas que pensa por ter má vida dá algum sinal, seja através de uma manifestação expressa, ou seja, através de frases concretas, ou então, pelo menos, através de algumas manifestações, alguns movimentos, alguns locais que tenham a ver precisamente com isso e que deem mostras de que a pessoa realmente tem ideação suicida. E, portanto, é mesmo muito importante termos isso em atenção, porque é perfeitamente descabido pensar que quem fala sobre isso, nós podemos estar à vontade, podemos estar tranquilos, porque isso não vai acontecer. Bom, vou aproveitar, e uma vez que demos início, acabámos de dar início à nossa tertúlia, para dar as boas-vindas à nossa anfitriã, Soeira Celestino. Boa noite, Soeira, e espero as tuas palavras. Nós acabamos de nos apresentar apenas. Soeira. Essa doutora Silvia, viu, só pronta comigo. Resolve começar sem mim para me deixar perdida no assunto, exatamente porque hoje eu estou no meio de 3 psicólogos e 3 portugueses. Ela resolveu fazer a vingança dela dos últimos programas, sabe? Então, tá bom. Olha, só de revanche eu vou fazer cantoria hoje, tá? Você não gosta da cantoria? Eu vou fazer a cantoria hoje. E aí você vai começar a pensar na ideia do suicídio. Bom, vamos lá. Boa noite a todos, brasileiros e portugueses. Começamos já com a introdução da doutora Silvia, a doutora Andréa Coloa e doutor Paulo Teixeira. O doutor Paulo já esteve conosco aqui em outro programa, a doutora Andréa é a primeira vez. E aí hoje a Silvia resolveu me colocar nesse fogo cruzado, né, porque com 3 profissionais com a altíssima qualidade que eles têm, vai ser bem complicado para mim hoje, né? Mas, assim, eu já tinha conversado com a Silvia semana passada para nós falarmos aí sobre a questão da prevenção do suicídio, agora no Setembro Amarelo, e esse tema é muito relevante para mim, porque durante esses próximos dias, uma das melhores profissionais que eu formei, né, da minha equipe, a minha pupila, uma das pessoas que eu mais tinha orgulho, ela se suicidou aos 40 e poucos anos, em Hong Kong. Ela se atirou do 26º andar, exatamente numa dessas crises que ela teve por conta de um problema. Ela tinha esses sintomas de borderline e num desses picos ela acabou cometendo suicídio. Então, esse tema para mim, e foi em setembro, então esse tema para mim é muito relevante, foi muito difícil para mim ter que administrar essa situação. Por sorte, aqui no Brasil nós temos um canal que chama CVV, que é o Centro de Voluntariado, né? Que procura ouvir as pessoas que estão com essas ideias suicidas. Eu fui participar de uma palestra e a pessoa, dias depois, e nós estávamos conversando e você fica ali sempre com aquela sensação, quem passou por uma situação de ter alguém muito querido, muito próximo, fica sempre com essa sensação de o que eu poderia ter feito. Por que eu não levei tão mais a sério os sinais, né? Numa das conversas que eu tive com ela falou da dificuldade, adaptação, enfim, que ela estava muito chateada, e eu entendi aquilo como, assim, uma coisa que é normal para um estrangeiro num país com uma cultura completamente diferente, que é a questão da adaptação. Então, eu entendi aquela tristeza dela não como uma crise, mas como um processo de adaptação. E aí eu estava me perguntando muito, o que eu poderia ter feito, o que eu poderia ter... Por que eu não fiquei no pé dela?
E nessa reunião, conversando com essa pessoa que é a presidente desse centro, ela falou, olha, é difícil você saber, né, o que pode realmente acontecer, porque às vezes você conversou com a pessoa 10 minutos antes e ela, em seguida, entra no pico e recorre numa situação como essa. Então, assim, né, já fazendo a minha sessão de terapia com 3 psicólogos aqui, e relatando essa minha experiência pessoal, eu já começo com a pergunta, né? Não sei se vocês já anteciparam isso, mas uma pergunta que, quando é que a gente tem que levar a sério essa questão do suicídio, né? Porque as pessoas falam assim, mas quem quer, né? É muito comum as pessoas dizerem, só está ameaçando, a pessoa nunca vai ter coragem de fazer uma coisa dessas, né? Como é que a gente consegue entender quando é um draminha, né? Uma questão de vitimismo, realmente, ou vitimização, ou quando é uma questão séria? A gente tem alguma forma de identificar esses sinais na experiência de vocês, na percepção de vocês? Como é que vocês enxergam isso? Eu gostava de começar a responder, pelo menos na minha visão e através da minha experiência, Celera, olá, ainda não te tinha dito um olá, nem uma boa noite. Celera, é assim, ainda há pouco tempo eu conversei um pouco também com a Sílvia e realmente a questão aqui, eu acho que é sempre, nós devemos sempre dar importância a qualquer tipo de sinal. O grau, nós aqui podemos alterar um pouco. Há aqui 3 tipos de situações que eu, pelo menos, costumo ter em conta, que é, neste caso que tu estás a relatar, estamos a falar de uma doença mental que já por si só traz muita impulsividade, em que quase que podemos contar com tudo. Portanto, por si só já é muito importante levarmos a sério todos os sinais, mas também tendo em conta que são incontroláveis e, portanto, reduzindo a nossa culpabilidade, porque é extremamente imprevisível. E, portanto, quando se trata de uma pessoa que já tem diagnosticada uma doença mental, eu acho que é sempre levar extremamente a sério e de manter sob vigilância e de tentar reestruturar e medicar de uma forma certa, sempre tentando ajustar, muitas vezes, porque a questão aqui até mesmo da bipolaridade e do borderline é que o corpo defende-se muito facilmente e é preciso ajustar muitas vezes a medicação. E as pessoas às vezes acomodam-se um pouquinho e nós estamos já tranquilos porque já está tudo certo e pode acontecer. Pronto, isto é uma das situações em termos de doença mental. Quando nada indica que a pessoa tem doença mental e que imaginemos que nos surge em consultório uma paciente e até criança, jovem, adulto, porque hoje em dia é mesmo assim, infelizmente, em que o sinal é dizer a queixa, por exemplo, dos pais, e agora vou falar um pouco dos jovens e das crianças, ela chegou a casa e disse que queria acabar com tudo, não sei se é verdade se não, chegou a casa e disse que se ia matar. Ou, por exemplo, veja o pulso, ela cortou-se. Assim, não quer dizer que venha a acontecer, mas é o primeiro sinal de uma ideação suicida. Isto porquê? Porque é uma manifestação de dor. Se ela vai conseguir gerir aquela dor ou não, somos nós que vamos ter que descobrir, ok? E se é uma manifestação de dor, nós não podemos pôr apenas um penso, não podemos pôr apenas tratar o sintoma, nós temos que tentar descobrir a origem. E esse é o maior problema. Porque a origem geralmente vem da parte depressiva e da depressão. O que é que acontece? Há depressões que facilmente se identifica o objeto delas, qual é a origem delas, não é? Tem a ver com a conjuntura da pessoa, o tipo de vida, o tipo de estrutura familiar, tudo o que está a acontecer e facilmente se identifica o porquê daquela pessoa estar deprimida. E aí nós talvez possamos ser mais rápidos na intervenção e irmos ao cerne da questão e se calhar tentar acabar mais facilmente o sofrimento, mas também há depressões do vazio, são depressões sem objeto, depressões que a pessoa não percebe porque é que tem aquela tristeza infinita e não a consegue combater. E aí sim é quase um remar contra a maré.
tudo bem que está a parte de psiquiatria, não é? Porque nós, nestes casos, é sempre bom podermos, nestes e em muitos outros, como já falámos noutras situações, complementarmos com as áreas que são chamadas de complementares por alguma razão, neste caso, mas é muito difícil. Agora, que nós não devemos ignorar nenhum dos primeiros sinais, por muito poucos que sejam, não. Claramente não devemos exacerbar, não devemos criar uma tempestade num copo d'água, mas nunca deixar sem vigilância, sem ver qual é a reestruturação que a pessoa precisa, qual é o grau de dor que é manifestado através deste sintoma. Eu gostava de passar a palavra ao Dr. Paulo, gostava de ter a opinião dele, por favor. Muito bem. É bom, em primeiro lugar, concordo. Soira, bem-vindo, boa noite. Em primeiro lugar, quero dizer que concordo perfeitamente com a Andrea e é importante nós percebermos que todos os casos que nos aparecem em consulta, e não quero mais reafirmar, que sempre que seja expressa uma vontade de terminar com a vida, devemos ter sempre em atenção e aprofundar esse tema. Nomeadamente, não só na perturbação borderline da personalidade, que foi aquilo que a Soira referiu relativamente à amiga, contudo, existe uma panóplia de patologias do qual o suicídio resulta. Está bem? Nós podemos ter uma situação de suicídio numa depressão, numa perturbação depressiva major. Portanto, em que nós temos presentemente uma tristeza, não é? Prolongada no tempo, numa perturbação distímica, tudo isto faz parte das perturbações de humor. Não é? E se existir um grande nível de melancolia, a probabilidade de existir suicídio é grande. Ok? Portanto, e nós temos que estar atentos a tudo aquilo que o doente nos transmite em consulta, porque, vamos lá ver uma coisa, se uma pessoa se chega ao pé de nós e diz, num contexto privado, não é? De confidencial, de que eu apetece-me matar, eu tenho que levar aquilo... eu tenho que me preocupar, não é? Eu tenho que me preocupar com aquilo que o doente me está a dizer. Além do mais, faz parte dos critérios de diagnóstico da depressão e de outras patologias questionar mesmo se a pessoa já teve alguma tentativa de suicídio ou se já teve ideias de terminar com a sua própria vida. Está bem? Porque aqui nós temos que partir do princípio de que, primeiro, ideação de suicídio é uma coisa, tentativa de suicídio é outra e suicídio é outra. Está bem? Eu posso ter ideias suicidas, mas nunca ter tido tentativa de suicídio. Está bem? Eu posso ter uma tentativa de suicídio, juntamente com ideias suicidas, mas nunca concretizar o suicídio, porque não teve o ato fatal. Porque, aliás, a Organização Mundial de Saúde define mesmo como suicídio o ato que leva a termo à própria vida. Está bem? Com o desfecho fatal. Portanto, isto aqui é o termo normal, a definição normal de suicídio. Okay? E, portanto, nós temos que fazer essa distinção. E não há, propriamente, só testes que possamos aplicar e que nos vai dar 100% de que aquela pessoa vai se suicidar ou não se vai suicidar. Nós disso nunca temos a certeza. Temos sempre que jogar pelo seguro e salvaguardar a vida daquela pessoa. Ok? E para isso nós temos que fazer todos os esforços para tentar perceber quais são os fatores de risco que estão presentes naquela pessoa, nomeadamente se é uma depressão, se é uma perturbação borderline da personalidade, se é uma perturbação bipolar, se é uma perturbação distímica, se uma perturbação de comportamento alimentar, por exemplo, uma anorexia nervosa, em que nós temos adolescentes com automutilação. Também depois temos que perceber se estamos perante adolescentes ou se estamos perante adultos ou se estamos perante adultos idosos. Portanto, tudo isto tem características próprias que pode levar a pessoa a cometer o ato de suicídio. Não é? E o facto de se automutilarem, não é? Pelo aquilo que me é descrito em consulta e que eu questiono diretamente, mas porquê que fez isso? Porquê que se automutilou? Porquê que se cortou no braço, na perna? Não é? Eu pergunto, e a resposta que me dão sempre é para aliviar a dor
emocional que eu tenho que eles próprios não conseguem descrever. E nós temos que tentar perceber e temos que tentar aprofundar toda esta dor emocional, toda esta dor psicológica que existe, está bem? Temos que tentar perceber, porque muitas das vezes e a Sória, a Sória perguntou o que temos de estar alerta. Pode haver indícios, por exemplo, de consumo de substâncias, nomeadamente álcool, drogas, um maior isolamento. Está bem? O isolamento não significa que tenha propriamente uma depressão, mas temos de estar atentos se a pessoa se isola mais, temos que, se existe ou não alterações, por exemplo, nos hábitos alimentares, nos hábitos de sono, se a pessoa tem uma característica que, por exemplo, imaginem uma pessoa extremamente introvertida e de um momento para o outro passou a ser extrovertida e que não era assim, que não faz parte da sua própria personalidade. Portanto, tudo isso são chamadas de atenção, devemos estar alerta, tá bem? Para que aquela pessoa possa ter algum problema e teremos que atuar sobre essa situação, tá bem? Além de que temos que aprofundar outros fatores, nomeadamente os fatores psicológicos. Ok? E os fatores psicológicos também podem ser. Não vou meter muito na área dinâmica porque não é de toda a minha área. Eu sou cognitivo-comportamental, portanto, eu deixo isso para as colegas, também para a Andrea e para a Sílvia, que é a formação base delas, a minha terapias cognitivo-comportamentais. E, portanto, nós temos que ver os fatores psicológicos, quer da perspectiva dinâmica, do próprio eu da pessoa, da própria personalidade, do dinamismo da psique da pessoa, não é? Temos que ver isto também numa perspectiva sistémica, em que engloba a família, como eu disse há pouco. Não é? O que é que se passa dentro da família? Se é uma família desestruturada, se não é uma família desestruturada, se aquela pessoa tem boa relação com os familiares, se não tem, se houve discussões próximas, se houve outras situações que possam ter disputado alguma situação, está bem? E depois temos a perspectiva realmente cognitiva-comportamental, em que nós temos que avaliar que tipo de pensamentos que existem, que tipo de pensamentos negativos, neste caso, que esquemas é que existem, que são crenças erradas de alguma coisa, e por fim, avaliar se, neste caso, se a fuga que a pessoa tem, e a tentativa de suicídio é nesse sentido, de fugir, porque é a solução, a última solução que ela tem, é aquilo que ela acha que é o que vai livrar-se de todos os seus problemas, está bem? E, portanto, nós temos que avaliar isto muito bem, temos que perceber e realmente temos que ter em atenção de que todas as pessoas, mesmo que digam assim, qualquer dia suicido-me, ou qualquer dia para meter-me à vida, devemos levar a sério. Está bem? Pode não ser hoje. E também perceber que todas as pessoas que fazem tentativas de suicídio podem não conseguir à primeira, podem não conseguir à segunda. O que é certo é que elas vão tentar até conseguirem. Pode não ser no mês a seguir, pode não ser passado 2 meses, pode ser passado 10 anos, mas o que é certo é que acontecem. E principalmente quando são planeadas. Está bem? Porque elas acabam por planear, acabam por traçar todo o seu percurso do que é aquilo que vão fazer para pôr termo à vida. E isto as pessoas não dizem. Os suicidas não vão dizer, olha, atenção que eu amanhã vou começar a fazer isto, vou comprar, por exemplo, vamos supor, por asfixia por enforcamento, eu vou comprar uma corda, vou à drogaria comprar um banquinho, vou para aquele sítio e vou fazer isto. Não dizem, está bem? Planeiam, sofrem em silêncio. Ok? E isto vai agravar toda a dor psicológica daquela pessoa. E nós não fazemos a mínima ideia do que elas estão a sofrer. Está bem? E isto é importante. É importante nós percebermos que aquela pessoa está a sofrer. E que quando faz esse ato é realmente para se livrar da dor que sente e que não tem solução à vista, pelo menos cognitivamente e aparentemente. Está bem? Quero também alertar aqui para uma situação que a Andrea frisou muito bem sobre a parte da psicofarmacologia, tá bem? E percebermos uma coisa, que a medicação é importante para estabilizarmos o doente, principalmente numa perturbação borderline da personalidade, quimicamente, fisicamente, tá bem? Mas atenção que as terapias de primeira linha para uma perturbação borderline não é farmacologia, é psicoterapia, tá bem? Porque a pessoa precisa de tratar da sua mente, a pessoa precisa de orientar-se cognitivamente, arranjar estratégias para poder lidar com aquilo que a está a assombrar naquele momento.
Está bem? A farmacologia vai apenas permitir estabilizar todo o desequilíbrio químico que existe no nosso cérebro, está bem? Para podermos trabalhar. Okay? Mas isto é preciso. E realmente, aquilo que está provado é que terapias conjuntas entre farmacologia e psicoterapia têm uma taxa de sucesso elevada. Okay? E o objetivo que nós temos aqui é fazer com que aquela pessoa viva, fazer com que que os doentes que nos procuram possam se equilibrar emocionalmente. Okay? É esse o objetivo. E por isso é muito importante estarmos atentos a tudo aquilo que as outras pessoas nos dizem ou nos relatam, nem que seja uma simples frase na brincadeira de que, isto aqui é de cortar os pulsos. Ok, vamos tentar perceber se realmente o que é que se passa e estar atentos a estas situações, a que fatores de risco é que nós estamos a ver naquela pessoa e realmente ter atenção também a outra coisa, que é um fator de risco, não acontece na maior parte das pessoas, mas pode existir, que é por exemplo, desfazerem-se de bens e de começarem a dar coisas. Está bem? Isto. É desfazer-se da parte material para conseguir ter depois o seu sossego final como solução para os seus problemas. Dr. Paulo, o senhor fez uma coisa que eu achei... Espera, deixa-me só comentar porque eu acabei por não... Não, eu já vou responder. Sou eu que tenho que anunciar você, minha rainha. Dr. Paulo, o senhor colocou uma coisa que eu achei muito interessante, e eu lembrei de um ditado que meu pai costumava dizer, que às vezes a pessoa brincando, ela está falando ali uma verdade, e que nós às vezes não levamos a sério. Por exemplo, é muito comum entre os jovens, aquele que era o mais divertido, mais popular, fazia as brincadeiras e o pessoal falou assim, mas a gente, era o jeito dele de brincar, ninguém levou a sério exatamente porque tinha esse fundo de brincadeira por trás, né? Às vezes o que leva ao suicídio não é necessariamente porque tem casos de depressão também que ninguém nem desconfia que a pessoa tem depressão, porque aparentemente ela está sempre ali sorrindo e brincando, e essas coisas acabam ficando ocultas. Então, achei muito interessante isso também que o senhor colocou, desse ponto de nós começarmos a levar a sério não somente as queixas, mas também as brincadeiras, os comentários por trás das brincadeiras. E como eu disse, hoje eu estou com uma responsabilidade imensa, porque por essa introdução aí, vocês já viram que a coisa não vai ser fácil para mim hoje. Então eu vou passar a palavra para minha queridíssima doutora Silvia, parceira de todas as horas. Bom, então, há aqui vários aspectos que eu queria só complementar, porque já foi quase tudo dito. Pensar também nas doenças psiquiátricas, na esquizofrenia, e obviamente que quando falamos em alterações, em desequilíbrios a nível psiquiátrico, terão muito mais propensão a poderem gerar comportamentos desajustados. No entanto, como os colegas disseram muito bem, não é só isso, até porque, pegando praticamente na última parte do Dr. Paulo, nem todos os atos de suicídio são situações de impulsividade, não é? Muitos atos de suicídio são muito pensados, muito programados. E reforçando aquilo que o Dr. Paulo disse, quando as pessoas começam a organizar a sua vida, a deixar as coisas todas muito arrumadinhas, principalmente se não era essa a sua personalidade, se não era essa a sua forma de estar, temos que terem atenção. Por exemplo, pessoas que até ainda jovens tratam do testamento, ou começam a dividir os seus bens, ou começam a pôr as coisas no nome de alguém quando isso não existia. Nós percebemos que há ali uma preocupação no futuro daqueles que lhes são próximos e, portanto, isso é um dos sinais de alerta. Outra questão muito importante que foi falada também tem a ver com nós darmos muita atenção aos sinais que nos transmitem, independentemente de serem levados a cabo ou não, até porque nós não sabemos se não será a nossa intervenção ou o facto de nós os ouvirmos que não faz com que aquilo que foi dito até como se fosse uma brincadeira não foi interrompido. Pode ter sido por nós darmos atenção. E há um mito que tem a ver com o facto de se achar que é preferível não se falar sobre o tema para que as pessoas não se lembrem de cometer. O Dr. Paulo está
com certeza a identificar. Muito pelo contrário, não é? Porque ninguém decide cometer suicídio só porque ouviu alguém falar sobre isso ou porque se falou sobre isso. Muito pelo contrário, quando nós perguntamos diretamente, como foi dito e muito bem, o que é que se passa, é essa a sua ideia, isso passou-lhe pela cabeça, já alguma vez tentou, isso não passa de uma ideia ou já esquematizou, já pensou de que forma o vai fazer, já pôs um plano de alguma forma em prática, ou pelo menos o programou. É importante falar para permitirmos também que a outra pessoa se expresse, diga aquilo que se está a passar na sua cabeça, porque nós não conseguimos adivinhar, nem nós psicólogos. Há uma falsa ideia de que nós conseguimos adivinhar o que se passa na cabeça das pessoas. Não conseguimos. Nós precisamos mesmo que as pessoas nos ajudem, não é? Que nos digam o que é que está a acontecer, o que é que estão a sentir, para que nós, a partir daí, as consigamos ajudar. É importante que se fale sobre isso, até porque, para a pessoa que tem ideação suicida, tenha uma perturbação psiquiátrica ou não, a meu ver, não se trata de alguém que é cobarde, como às vezes se diz, mas pelo contrário, é de alguém que não vê outra solução à vista e que muitas vezes até acha que vai assim ajudar, por exemplo, os seus familiares, que não os vai perturbar, que não os vai sobrecarregar e que é desta forma que pode não pesar tanto e, portanto, ao contrário, não digo que seja um ato de coragem, mas pelo menos não será um ato de cobardia, é uma forma de aliviar não só a sua dor, mas também a dor que imagina poder causar aos outros. E por isso é que é tão importante nós falarmos diretamente com as pessoas, para também lhes dar alternativas, para os fazer entender que, se calhar, naquele momento, a dor é tão forte que não estão a ver outras opções e que nós, não é? Principalmente os profissionais de saúde psicológica, conseguimos proporcionar-lhes ferramentas mentais que os façam ter outras opções e ver outras soluções que não essa, que é o de pôr termo à vida. Depois foi falado também em termos daquilo que é considerado suicídio. Nós temos estatísticas que são realmente assustadoras em todo o mundo, mas até mesmo no nosso país, e é importante nós pensarmos que quando olhamos para as estatísticas, é importante vê-las no seu dobro ou no seu triplo, porque aquilo que é considerado suicídio é exclusivamente aquilo que nós conseguimos apurar que seja o suicídio, porque, por exemplo, se alguém ao conduzir um automóvel for contra uma árvore ou um poste ou o que quer que seja, nós não conseguindo apurar se foi um acidente, não é considerado suicídio. Por exemplo, não é? Isto diz-nos, ou então ainda as pessoas que não morrem logo no momento e que vêm a falecer mais tarde e que, portanto, também não entra para as estatísticas. Se nós pensarmos em todas estas pessoas que não entram para as estatísticas, mas que também acabam por falecer no decorrer de uma tentativa de suicídio, então nós percebemos que as estatísticas, se já são assustadoras, serão ainda muito mais. E isto, tentando fechar o ciclo daquilo que perguntaste, se me perguntas, devemos dar atenção quando as pessoas fazem uma chamada de atenção, e as chamadas de atenção são sempre desvalorizadas como se fossem uma parvoíce, mesmo que a intenção da pessoa não seja efetivamente pôr termo à vida, a mim parece-me que alguém que chama a atenção já está a sofrer e, portanto, independentemente daquilo que ela pretende fazer no momento, pelo menos ela está a pedir ajuda. Pode fazê-lo de uma forma que não seja ajustada, às vezes de uma forma, a nosso ver, que não estamos a passar por aquela situação, para nós é exagerada, mas o que é facto é que se aquela pessoa sente necessidade de chamar a atenção, sente necessidade de falar sobre isso, então temos mesmo que perceber o que é que se passa e eu penso sempre que é preferível pecar por excesso de zelo do que por defeito, porque é muito importante ficarmos bem com a nossa consciência, não só profissional, mas também pessoal. Soeira. Eu gostava de dizer, posso falar, desculpa lá, não sei se vou interromper alguém. Eu não sei, é uma curiosidade, mas é uma curiosidade que é infeliz. E realmente eu consigo estabelecer alguma ligação.
Não sei se já ouviram falar do paradoxo de género no comportamento suicida, e na realidade não podemos generalizar, como é lógico, mas já generalizando tem a ver também um pouco com a tendência à menor comunicação por parte do género masculino relativamente e ao maior planeamento no género masculino. E então o que é que isso faz com que aconteça? É que maioritariamente quando se dá realmente o ato suicida, acontece mais nos homens sem avisar, sem dar sinais. É muito mais difícil, ou se há apenas um sinal, significa que temos que agir rapidamente, porque este é o único pedido de ajuda que esse homem vai emitir, digamos assim, se calhar de uma forma exagerada. Enquanto que as mulheres, como têm uma maior necessidade e capacidade de comunicação, e dependem dela mesmo porque faz parte de nós, claramente estou a generalizar, claro, mas têm muito mais tendência ou para mais tentativas ou para mais pedidos de ajuda ou para dar mais sinais, dando-nos assim às vezes mais tempo do que quando se trata do homem. Pronto. Não sei se têm conversado sobre isso, se vos tem acontecido, se sentem isso. Eu, por acaso, há bem pouco tempo tive esta conversa com uma pedopsiquiatra que o Paulo também conhece, que nos tem ajudado bastante. E realmente, quando estávamos em comparação entre um paciente e uma paciente, em que estávamos ali na dúvida de qual seria a urgência de agir ou não, internar ou não nesta situação, porque estamos na dúvida se iriam passar ao ato brevemente ou não. Lá está, são as tais dúvidas que nós também temos, apesar de um acompanhamento já longo. Há muitas coisas que são imprevisíveis. E quando chegamos na parte da supervisão em que estávamos a falar do género masculino, ela disse, não, aí vamos já. Não temos hipótese porque eu não vou correr esse risco de forma nenhuma. Naturalmente ninguém quer correr o risco de ninguém, mas realmente este paradoxo faz sentido. Não sei se para vocês também. Deixa-me só acrescentar, só uma coisinha, peço desculpa, Paulo. É só porque também, infelizmente, ainda continua a ser muito mais mal visto um homem pedir ajuda, não é? Porque é considerado fraco para todos os efeitos, apesar de, nestas condições em concreto, ser difícil para qualquer uma das pessoas, mas os homens ainda têm uma maior dificuldade e são, mesmo socialmente, a carga é muito diferente. Paulo. Bom, isso era um dos fatores que eu ia dizer relativamente à parte dos homens e realmente é uma verdade, estatisticamente os homens suicidam-se 3 a 4 vezes mais que as mulheres. Tá bem? Nós temos aqui um período estatístico mais ou menos dos homens a partir dos 45 anos e a das mulheres a partir dos 55 anos. Contudo, isto não é estanque, como é óbvio. Tá bem? Porque, como eu disse há pouco, também temos de ter em conta aqui as classes jovens que quer a parte do género masculino, quer a parte do género feminino, quer dos jovens, englobando os dois sexos, está bem? Os dois géneros, desculpem, tem vindo a aumentar. Nos jovens, nós temos aqui a faixa etária entre mais ou menos os 15 e os 19 e os 20 e os 24, ok? Portanto, e o que é que coincide? Períodos adolescência e início da vida adulta, está bem? Em que existem mudanças. Há aqui fatores também e pegando nas palavras da Andrea, que nós temos de ter em conta. Okay? Há características também biológicas, genéticas, que já existe uma predisposição, uma hereditariedade para o suicídio. Tá bem? Nós temos de ter esta noção que não é só a parte psicológica, também existe a parte genética e a parte da neurobiologia, tá bem? Em que existe esta componente e temos de ter isso em atenção. Claro que ninguém vai fazer estudos genéticos, a não ser para investigação, sobre uma família de alguém que se suicidou.
ok? Muitas das vezes não sabemos. E se formos fazer pesquisas, o teu avô morreu porque, olha, não sabemos, não é? Porque eu tenho situações também em consulta e que geralmente pergunto se existe historial de doenças psicológicas ou psiquiátricas e às vezes dizem-me assim, olha, eu sei que a minha avó, ou sei que a minha tia, ou sei que um tio tem qualquer coisinha, mas esconderam. Não sei o que é que se passa. Ok? E, portanto, nós também temos que aprofundar isso e tentar perceber. Também temos que ver estes fatores e também é importante percebermos, nomeadamente, algumas situações. E perdoem-me aquilo que eu vou dizer, não é? Porque a maior parte, e focando num ponto sensível que é a religião, ok? Por norma, a religião não faz com que a pessoa, ou seja, faz com que a pessoa se livre do suicídio. As seitas não. Está bem? E nós temos que ter a noção de que, quer os muçulmanos, quer os católicos, quer os ortodoxos, ok? Todos esses, o suicídio é punível. Está bem? As seitas, não. E nós temos que perceber também esta realidade. Nós temos que perceber que ligação é que existe do utente ou da pessoa a alguma situação mais religiosa. Se existiram maus tratos na infância, por exemplo, maus tratos na escola. Portanto, tudo isto é importante. E as estatísticas mostram que realmente, havendo estes fatores, ou eu posso enumerar muitos mais, está bem? Posso enumerar muitos mais relativamente a isto, a situações profissionais e etc. Isto são apenas pequenas gotas num copo que vai mexendo, que leva a pessoa a realmente a suicidar. Ok? E isto é importante, porque tudo isto são fatores de risco, que nós falávamos há pouco, são fatores de risco para os quais nós temos que estar atentos. Ok? Nomeadamente, um fator importante que é a constrição cognitiva, ou chamada rigidez de pensamento, em que a pessoa não sai daquela situação, em que não há moldagem de pensamento e, portanto, aí torna-se mais difícil nós conseguirmos entrar, porque principalmente se tiver planeado o ato suicida, também não vamos conseguir dissuadir a pessoa. Okay? E isso é importante nós falarmos e é importante nós percebermos e é importante estarmos atentos a essa situação. E a rigidez de pensamento é muito fácil de se conseguir detectar. Não é preciso ser psicólogo nem psiquiatra. Está bem? É estarmos atentos. Se aquela pessoa está sempre no mesmo registro, não sai daquele registro, não há moldagem realmente do pensamento, ok. Então aqui alguma coisa se passa. Porquê isto? Okay? E podemos mesmo, se formos amigos, confrontar e falar e tentar perceber se existe algo mais. Okay? Também há aqui outro fator que é importante referir, que em que situações é que nós, enquanto profissionais, e tem a ver, podemos atuar. Está bem? Porque, atenção, que uma pessoa só procura ajuda ou só vai a uma consulta se quiser. Nós não podemos obrigar ninguém. Okay? E isto é também um problema. Não é só no género masculino, mais no género masculino, mas também no género feminino. Nós não podemos obrigar. A pessoa tem que ir de livre vontade, exceto em algumas situações que podem existir internamentos compulsivos ou quando entra no serviço de urgência de um hospital. Está bem? E mesmo assim, tem a ver com a emergência e com a triagem que é feita sobre o grau de descompensação daquela pessoa. Porque vamos supor que uma pessoa entra, independentemente de ter uma tentativa de suicídio, ok? Com uma depressão e que não apresenta, por exemplo, critérios de melancolia, não é considerada uma situação e tem alta. Também não vai ser internada. Ok? E se a pessoa não quiser, não é internada. Ok? Portanto, nós temos que ver isto, principalmente em Portugal, na Lei de Bases da Saúde Mental. Nós não podemos intervir sempre. Eu não posso, se desconfiar que uma pessoa vai ter, ou vai cometer, ou imaginem que um doente me liga a dizer assim, eu vou-me matar. Eu não posso fazer nada. Entendem? Eu não posso fazer nada. A única coisa que posso tentar fazer é dissuadir aquela pessoa daquele ato, tentar aproximar-me dela, tentar saber onde é que ela está, tentar ir conversando e chegar lá. Primeiros socorros, não é? Peço desculpa, primeiros socorros. Exatamente. Tentar perceber, para depois a poder ajudar e encaminhá-la para a consulta para podermos falar abertamente sobre aquela situação. Caso contrário,
eu e qualquer outro colega vemos de mãos e pés atados sobre a resolução desta situação. Isto é importante também referir. É importante que os amigos, os familiares, ao perceberem-se de alguma coisa, incentivem a procura de ajuda. Ok? Indiquem mesmo e dizem, olha, insistam. Tu precisas de ajuda. Vai. E apontarem o porquê é que precisa de ajuda. Está bem? Pode demorar algum tempo. É uma verdade. Mas assim que vai, já é meio caminho andado. Já estamos com a pessoa preparada para isso. Está bem? E isto é importante referir também, e peço desculpa que eu, entretanto, desviei-me aqui um bocadinho da parte dos fatores de risco e do género, mas achei que era importante referirmos um bocadinho sobre isto e refletirmos sobre isto. Bom, vocês já fizeram meio que um spoiler da próxima pergunta que eu ia fazer, né? A doutora Silvia trouxe um pouquinho, a doutora Andréia com essa questão do gênero, porque eu ia perguntar isso também, e o doutor Paulo fez esse complemento, mas eu vou colocar, apesar de vocês já terem antecipado alguma coisa, eu vou colocar um ponto que eu acho que é importante, que é a questão da etariedade, né? Então, ou seja, quando nós pensamos nessa questão dos suicídios, nós temos aí a fase em que as pessoas são crianças, né, adolescentes e jovens adultos, a fase adulta e a fase da terceira idade, né, que nós, de forma mais bonita, chamamos hoje da melhor idade, né. Eu queria entender como é que vocês enxergam, quais são os principais impactos dentro de cada uma dessas fases, né? Um dia conversando com uma amiga, ela estava com uma situação com o filho dela de 6 anos, que ele tinha alguma situação que eu não entrei no detalhe, mas uma criança com 6 anos poderia vir a ter uma tentativa de suicídio, e isso me chamou muito a atenção. Então, assim, eu queria que nós pensássemos um pouco agora nessa questão da etariedade, quais seriam as motivações dentro dessas fases? Porque eu imagino que, por exemplo, uma situação de luto, ela seja igual em qualquer fase da vida, né? Então, o impacto da morte de alguém muito próximo pode levar a quadros de depressão, ou mesmo pode levar a tentativas de suicídio, com essa intenção de se aproximar de quem morreu, né, digamos assim. Então, eu entendo que o luto, ele poderia aí, não teria muito esse impacto na questão da etariedade. Mas, e outros aspectos, assim, por exemplo, a doutora Silvia falou da questão de não dar, o suicídio é um ato que não se pode nem determinar de covardia ou de coragem, porque o único propósito do suicídio, principalmente quando nós pensamos em pessoas mais idosas, por isso que eu até vou começar com ela, porque eu sei que ela trabalha com pessoas, né, na terceira idade, e aqui, por exemplo, no Brasil, nós tivemos casos de atores muito conhecidos, bem-sucedidos já, pessoas idosas, que resolveram tirar a vida porque não tinham mais nenhuma expectativa diante do que via no cenário do mundo, né? Enfim. Mas quais seriam, então, esses contextos? Por exemplo, o luto, eu entendo, na minha visão de leiga, que ele seria para qualquer idade, né? Quais outras situações poderiam se aplicar para qualquer idade? E aí, saindo desse contexto, daquilo que se aplica para qualquer idade, quais são dentro de cada uma dessas fases aquilo que mais motiva a pessoa a tentar uma questão de suicídio? Porque, por exemplo, eu já vivenciei histórias, quando eu era adolescente, de uma amiga que terminou com um namorado e ela tentou suicídio tomando um medicamento qualquer que tinha na casa dela. Né? Então, você fala assim, não era uma coisa que foi citada aqui, foi um ato impensado, uma coisa de desespero, mas ela fez essa tentativa com, sei lá, 15 anos, né? Então, nós temos aí, você pensa, por exemplo, numa pessoa que está mais idosa, ela resolve tirar a vida porque ela começa a achar que é um peso para a família. Enfim, outras situações enquanto criança ou adolescente, a questão de sofrer bullying ou sofrer alguma situação de violência doméstica, que a criança ou o adolescente também enxergam isso como uma fase. Eu estou colocando algumas situações dentro da minha visão de leiga, né?
Mas como é que vocês enxergam isso dentro dos casos que vocês atendem? E é muito interessante porque cada um tem uma forma de percepção e de atuação, né? É muito notório na fala de vocês, fica muito claro. Então, é muito gratificante ouvir, porque você começa a enxergar os vários prismas, né, da mesma questão. Então, eu acho que esse é um ponto que me ocorreu enquanto vocês estavam falando e pensando nos exemplos que rotineiramente nós nos deparamos, né? Bom, Seira, tu fizeste aí milhões de perguntas, não é? Bom, eu vou tentar resumir. A primeira resposta que eu quero dar tem a ver com os níveis de consciência. Falaste aí das crianças e também dos adolescentes e dos idosos. E aqui nós podemos pensar, por exemplo, que uma criança, todos nós temos sempre uma componente genética e uma componente adquirida, não é? Nós também somos não só a nossa estrutura, mas depois o nosso contexto e também sofremos muitas influências do nosso contexto. Se nós estivermos a pensar, por exemplo, numa criança que joga muitos videojogos, essa tentativa de suicídio pode ser resultante, por exemplo, de achar que tem muitas vidas. Por exemplo, não é? Pode não ter a consciência de que realmente aquilo é finitude, da mesma forma que uma pessoa que tenha perturbação mental ou então que já tenha um processo demencial iniciado e que não tenha muita consciência daquilo que está a acontecer, também pode falar da mesma situação ou imaginar a mesma situação sem ter a plena consciência daquilo que está a falar ou daquilo que está a imaginar. Isto são situações um pouco mais à margem, não é? Que têm a ver com uma dificuldade de concretização da importância, de atribuição de significado, digamos melhor assim, atribuição de significado correto de que está a falar e, portanto, temos que tentar perceber o que é que significa para aquela pessoa aquilo que ela está a dizer. Depois, ainda falando de fatores, complementando um bocadinho aquilo que já foi dito, nomeadamente pelo Dr. Paulo, até as questões geográficas, por exemplo, são importantes. Nós sabemos que em Portugal, por exemplo, o Alentejo é uma das zonas que tem uma disparidade em termos estatísticos relativamente ao resto do país e acredita-se que tem muito a ver com a solidão, com o facto das pessoas não terem realmente essa possibilidade de comunicação que nós percebemos que é aquilo que nos nutre, que nos alimenta, nós comunicarmos, trocarmos, nos relacionarmos uns com os outros. Daí também acaba por confirmar a questão de género, não é? Que efetivamente, Dr. Paulo, queiramos ou não, os homens têm muito mais dificuldade na comunicação do que as mulheres. Não quer dizer que elas comuniquem bem, mas pelo menos comunicam e nós depois conseguimos pegar naquilo que é dito e orientar. Depois, então, as questões de idade, falaste também do luto. Eu vou englobar o luto em tudo o resto, porque aquilo que me parece que abrange todas as idades, falaste também do bullying, mas a mim parece-me que tem sempre a ver com as questões de capacidade de reação àquilo que está a acontecer. Ou seja, se nós somos sujeitos a um estímulo estressante, vai depender da nossa capacidade, das nossas ferramentas de lidar com a situação. Se eu, enquanto adolescente, não tenho estrutura, não tenho um apoio familiar, não tenho uma rede que me permita perceber que eu tenho possibilidade de lidar com aquilo que me está a acontecer, se eu, por exemplo, for vítima de bullying, obviamente que a minha saída, e uma vez mais reforço que o suicídio tem como base o alívio da dor, o alívio do sofrimento, obviamente que é esse o primeiro pensamento que um adolescente vai ter. Se eu estou a sofrer, se eu não tenho alternativa, não tenho os pais que me apoiam, ou que sequer olhem para mim, ou que se calhar tenham reparado que eu estou diferente, que eu já não estou a comer, ou que eu estou a comer mais, ou que eu estou a fazer seja o que for. E eu não tenho ninguém que olhe para mim, este vai ser o meu primeiro pensamento, é o alívio da dor, não é? Da mesma forma que, por exemplo, no luto, e já falámos, até já tivemos programas sobre isso, nós percebemos que o luto é uma situação que pode ocorrer a qualquer um de nós, em qualquer idade, e até às vezes na mesma família as pessoas lidam de maneiras diferentes, ou no mesmo grupo de amigos as pessoas lidam de maneiras diferentes. Então isto tem a ver sobretudo com as ferramentas que cada um já tem em si, com a estrutura mental, com o seu equilíbrio, com a sua saúde mental, que lhe permite ter um ajuste àquilo que lhe está a acontecer. Muito mais do que, se calhar, uma faixa etária. Agora, obviamente que se nós estivermos a falar
na faixa etária da adolescência, que todos nós sabemos que é pautada por adaptações constantes, há muito, não sobra quase energia para lidar com outras situações, porque já se está a lidar com imensas coisas ao mesmo tempo. Da mesma forma que se nós pensarmos num pico em que a pessoa tem a pouca sorte de perder o emprego, por alguma razão também perder a casa, ou ter uma desilusão amorosa, tudo ao mesmo tempo, por mais ferramentas mentais que tenha, é possível que fique muito fragilizado e que se sinta incapaz de lidar com essa situação e com esse sentimento e com esse sofrimento, não é? E portanto isso pode ser uma ideia que ocorra em alguém até que nunca pensou nisso e que nunca achou que essa seria uma saída. Daí ser tão importante nós darmos atenção, porque não são só aquelas pessoas, não está escrito na testa de ninguém, não é? Não existem pessoas que nós já conseguimos mais ou menos prever que terão essa tendência e outras não, porque vai sempre depender, apesar de nós já termos falado aqui das doenças psiquiátricas e que estão na base das tentativas de suicídio, mas depois, para além disso, existem todas as outras pessoas que, mesmo tendo uma vida aparentemente equilibrada, em alguma altura da sua vida podem sofrer um desequilíbrio e nenhum de nós está livre disso. E naquele momento, por alguma razão, não ter a capacidade de reação ajustada e querer única e simplesmente se livrar daquele sofrimento ou da ideia de que vai provocar sofrimento aos que estão à sua volta. Se nós pensarmos, por exemplo, em alguém que descobriu que tem uma doença terminal ou que tem um problema grave e que prevê que ele vai demorar imenso tempo e que vai fazer com que se gaste muito dinheiro da família e que vão eventualmente perder a casa à conta disso, pode ter ideação suicida para aliviar e para que isso não aconteça aos seus familiares, por exemplo. Ou seja, tem sempre a ver também com as suas circunstâncias. Por isso, como disse o Dr. Paulo e a doutora Andrea muito bem, nós temos mesmo que tentar perceber o que é que se passa para depois, aí, sim, conseguirmos de alguma forma tentar, pelo menos, filtrar aquilo que realmente nós temos que dar seguimento e aquilo que nós conseguimos resolver de uma forma mais imediata. Soira. Posso só fazer um na sequência daquilo que a Sílvia disse, é importante fazermos aqui também uma situação a acrescentar apenas, que há períodos e que o suicídio não deve ser visto só de uma perspectiva psicológica ou psiquiátrica, está bem? O ato de suicídio tem que ser estudado em diversas vertentes. Também numa vertente sociológica, numa vertente epidemiológica, numa vertente de saúde pública, numa vertente psicológica e numa vertente psiquiátrica e biológica, ok? Isto são as ciências para as quais têm que estar todas unidas para trabalhar do suicídio, porque o suicídio pode existir de uma situação, por exemplo, de crise financeira, ok? E isso não existe propriamente, não precisa de existir uma predisposição genética. Está bem? E temos que também ver a nível cultural, e daí a parte também da sociologia que é importante, porque fez-me lembrar, quando a Silvia estava a falar e a senhora perguntou relativamente às pessoas mais idosas, não é? Na China, desculpem, disparate, no Japão, existe o suicídio coletivo, em que o casal se vê se existe um problema, ou que imaginem que quer o homem ou a mulher tem, por exemplo, um quadro demencial e que não vai ter qualidade de vida, existe pacto entre o casal de que um se mata e mata o outro também. Ou, desculpem, isto foi vice-versa, que isto aqui já é o avançado da hora. Também mata um e mata-se logo a seguir. Entendem? Isto, culturalmente, se nós formos transpor esta ideia para Portugal, não faz sentido. Ok? Da mesma forma que também não fará sentido no Brasil. Mas faz sentido, ok? No Japão. Porque é culturalmente aceite e isto existe. Ok? Nós temos que ver isto nestas dimensões todas. Nomeadamente, noutra situação, que não está provado, mas que existem algumas situações em que as estações do ano também poderão ser propícias a determinados atos.
Está bem? Nós, em Portugal, vou falar do caso de Portugal, não é? Que é a realidade que eu conheço, Portugal está no sul da Europa. Não é? Existe uma predisposição para haver maior situações, por exemplo, de suicídio numa determinada altura do ano, nomeadamente durante o verão, não é? Do que, por exemplo, os países do norte da Europa. Na Dinamarca, por exemplo, será durante o inverno. Okay? Isto também é importante nós percebermos o porquê. E lá está. E tem a ver também, desculpa interromper, nesse caso específico tem a ver também com o fator de não haver luz em quase todas as horas do dia, porque exatamente, a luminosidade é essencial. Exatamente, e é isto que nós temos que ver. Portanto, devo acrescentar aquilo que a Silvia disse, todas estas ciências que são necessárias para a compreensão do suicídio. E nós estamos ainda aquém de compreender o que é que leva uma pessoa a se suicidar. Ok? Nós estamos muito longe ainda de perceber. A única coisa que nós estamos a fazer é tentar criar teorias, tentar criar situações daquilo que nos é transmitido, está bem? Sobre o ato em si, para tentarmos explicar e prevenir situações futuras. Mas, para já, nós não conseguimos saber nada disso. Okay? Daí existir um termo muito comum, que é chamada autópsia psicológica, em que se tenta perceber após a morte da pessoa, tentar perceber de um modo esquemático, não é? A identificação da pessoa, a descrição da morte, tentarmos compreender o porquê daquela situação. Ok? Portanto, isto é muito importante. Queria só fazer esta ressalva, está bem? Eu queria ainda dizer alguma coisa, peço desculpa, porque eu não respondi, eu não me esqueci daquilo que a Soira perguntou há pouco, quando deu o exemplo do menino dos 6 anos, e na altura a dúvida era se poderia ser hereditário. Eu vou dar um exemplo do que poderia ter acontecido a esse menino, e nada tem a ver com hereditariedade. Esse menino poderia ter sido, tal e qual como a Silvia já falou, vítima de violência doméstica, tal como poderia ser testemunha, o que ainda é mais doloroso, de violência doméstica, vítima de abuso sexual, vítima de bullying, em quase todas as faixas etárias, isto respondendo a essa faixa etária com 6 anos, independentemente da consciência que venha a ter, essa tem, porque está dentro de uma família e sabe o que é certo e o que é errado, e aquilo que consegue e não consegue proteger. Especialmente se tiver irmãos, pelo amor que tem aos familiares de não conseguir fazer nada, a vergonha que tem de dizer cá para fora, de desabafar com alguém, o desconhecimento de saber que pode contar com alguém cá fora que o possa ajudar, sim, pode levar a esse desespero, embora seja mais raro, mas nessas idades pode levar a esse desespero. E é cada vez mais comum ser cada vez mais cedo. Há imensas coisas e que algumas são comuns em todas as faixas etárias. Generalizando, nós podemos dizer tudo aquilo que desequilibra as perturbações, ou melhor, que favorece as perturbações relacionadas com o humor, como é o caso da depressão e outras mais, tudo nos deixa mais frágil, tudo nos deixa com menos resistência. No entanto, nós temos um ganho, apesar de parecer uma perda, é que na idade da adolescência, de acordo com o que a doutora Silvia disse há pouco, que realmente já despendem tanta energia para tanta coisa, como é que eles vão ter energia depois para lidar com aquilo, nós contamos com um fator muito importante, tal e qual como na infância, que é que tem uma maior resiliência em relação aos adultos, ou seja, nós ainda conseguimos pegar em qualquer coisa, nós ainda conseguimos, e era esta parte da intervenção que eu gostava de dizer e de deixar aqui o testemunho de coisas que podem ser feitas a nível de psicoterapia. A identificação nós já aqui falámos, mas eu acho que o que é importante neste momento é que se fique identificado qualquer tipo de risco, por mínimo que seja, será a reestruturação, não só emocional, não é? A nível de humor, mas também a nível de redes de apoio a que a pessoa tem acesso. Estabelecer a ponte com, naturalmente, a autorização de quem está connosco, mas estabelecer a ponte com quem é mais próximo para dar um melhor entendimento de como poder ajudar, para saberem que não estão sós, para saberem que há mais alternativas e mais saídas. Naturalmente, se agora, lembrando o Paulo que falou em pensamento rígido, penso eu que foi o Paulo,
realmente é mais difícil que isso venha a acontecer quando há uma personalidade em que o pensamento rígido é fator, naturalmente que já será mais difícil, mas toda esta reconstrução, toda esta diminuição de dor, muitas vezes não pode ser erradicada, pode ser transformada, pode ser desviada, pode ser milhentas coisas, mas tem que ser inicial. É uma coisa que é morosa, dolorosa e que os familiares têm que ter em conta, que é necessário apoiar. E quando digo familiares, muitas das vezes pode não haver familiares e ter que ser a comunidade em que está inserido. Portanto, podemos ter que recorrer a apoios comunitários, apoios sociais, quando estamos a falar até de idosos, não é? E dependente das faixas etárias, mas há muitas coisas em comum. Eu acho que basta mexerem com o nosso humor, a nossa forma de estar, a nossa forma de encarar as coisas, como disse a Sílvia, que nos põe numa situação de fragilidade que muitas das vezes nunca nos passou pela cabeça, que não tivéssemos força para lidar com o que está a acontecer. E era isto que eu queria dizer. Eu queria trazer uma outra experiência também, e aí, de novo, eu acho que é assim, é a orientação de alguém que é leigo e que tem que saber como lidar com essa situação. Uma das coisas que eu faço, e isso é mais por hobby, eu escrevo literatura fantástica, né? Então, entenda-se que aí cabem todos os gêneros, né? Mas um dos gêneros que eu mais gosto de escrever é terror. E aí eu fui participar de uma feira, né? De um evento de literatura fantástica. E aí, nesse dia, eu conheci uma menina, na época ela devia ter seus 17, 18 anos, eu sou muito observadora, eu sou muito empata, né, coitada da Silvia que tem que me aguentar falando e querendo fazer piadinhas toscas toda hora, enfim. E aí eu falei assim, eu vi ela num cantinho, eu falei assim, muito isolada, eu falei assim, deixa eu ir lá conversar com essa menina. Então fui lá, conversei, brinquei, né, e aí eu percebi que ela se sentiu mais à vontade, ela falou, posso adicionar você no Facebook? Eu falei, sim, pode, né, não tem problema nenhum. Aí um belo dia, né, estou eu ali olhando os recados, né, das notificações, enfim, e dei uma passada rápida, né, como é que fala, gente, nos feeds de notícias ali do Facebook, e essa menina colocou uma mensagem tipo, deu para mim, né, alguma coisa nesse sentido, eu não tenho mais inspiração nenhuma para viver, vou me matar. Aí eu assim, gente, e agora? Não tenho o telefone dessa menina, como é que eu vou fazer? Né? Não tenho intimidade com essa menina, porque conversei com ela ali na feira, enfim. Eu falei, bom, vou ter que tentar de alguma forma falar com ela. Chamei ela pelo Messenger e tal, e ela começou a me contar o que estava acontecendo. Sória, eu já tomei a decisão, eu vou fazer isso. E eu falei, não faça. Resumo da ópera, né? Eu vi essa notícia quase meia-noite, eu fiquei até 6 horas da manhã com essa menina, falando com ela e tentando tirar o foco dela para outras questões e perguntando sobre outras coisas e falando de uma escritora que nós temos como uma amiga comum, enfim. Eu fui tentando desviar o foco dela e tentando mostrar outras coisas, né? Eu falando, não faz isso não, senão vai ter a feira de não sei o quê e eu não vou poder encontrar com você lá, né? Não, eu não vou mais sair de casa, não tem problema, eu vou aí te buscar e nós vamos, sabe? Então eu fiquei mais ou menos à meia-noite até às 6 horas da manhã conversando com essa menina até que ela cansou e ela falou assim, tá, eu vou dormir. Eu falei assim, ótimo, vai dormir, descansa, dorme o dia inteiro, quando eu voltar à noite do trabalho, nós conversamos. Ela foi dormir, eu fui tomar banho, porque eu tinha, e saí correndo, porque eu tinha uma reunião às 8 horas da manhã, né, enfim. Mas ela não, mas eu fico pensando, né, num contexto como esse, você é completamente leigo, hoje nós ainda estamos falando sobre esse assunto, né,
por exemplo, aqui no Brasil, a questão do Setembro Amarelo é algo muito novo para nós também. Não tem tantos anos que nós falamos sobre esse assunto. Nós temos esse Centro de Valorização à Vida, lá que é o CVV, que é esse centro de voluntariado, que busca ouvir as pessoas que pensam, né, tem essas ideações aí de suicídio, mas mesmo assim, nenhuma dessas pessoas, inclusive os voluntários, ainda que eles recebam alguma preparação, não são profissionais. Como é que nós lidamos com uma situação assim? Porque é um choque, né? Hoje, essa abertura que nós estamos tendo hoje para poder falar desse assunto, que até algum tempo atrás era tabu, ninguém queria falar sobre esse assunto, até pelos motivos que a doutora Silvia falou. Bom, se falar sobre o assunto, você vai estar incentivando, né, ao suicídio. Então, isso tudo é muito novo para todos nós, eu imagino que de uma forma geral. Como é que nós, né, que podemos estar ali rolando o feed de notícias do nosso Facebook, e nos deparamos com uma situação dessa, temos que tratar. Porque, ok, eu consegui talvez contornar a menina, enfim, mas e se eu não conseguisse? Bom, Seira, tu venceste a menina pelo cansaço, não é? E talvez essa seja uma estratégia que nós não estudamos, mas que é ter em consideração, porque tudo aquilo que resultar vale a pena. Bom, então, é importante, respondendo à tua questão, até porque nós temos, obviamente, dado a nossa visão enquanto profissionais, e seria excelente que qualquer pessoa que estivesse em risco e que se percebesse que precisa de ajuda fosse encaminhada e aceitasse, como foi dito e muito bem, essa ajuda, ter acompanhamento psicoterapêutico, mas por vezes quem presta os primeiros cuidados, não é? Os primeiros socorros psicológicos, como a doutora Andrea disse muito bem, são mesmo os amigos, quem está ao redor, e nem sempre, obviamente, nem sabem, nem têm que saber o que realmente hão de fazer em termos profissionais, porque não são profissionais, mas aquilo que me parece, e acho que uma questão importante a passar hoje para quem nos está a ouvir, porque nem todos serão profissionais de saúde, é realmente que ouçam a pessoa, não é? Que lhes permitam falar sobre aquilo que as está a fazer sofrer e que as fez chegar a um limite em que a única saída que vem para aliviar o seu sofrimento seja efetivamente por ter má vida. Eu penso que o facto de se ouvir essa pessoa, de se perceber o porquê dela se sentir assim e de alguma forma, logo que nos seja possível, que ela nos dê alguma abertura, que faça alguma pausa, algum silêncio e que nos permita lhes sugerir alternativas, não é? Lhes dar algumas ferramentas, contrapô-la de alguma forma, sem a contrariar, obviamente, sem a confrontar. Temos que ter também alguma calma ao falar com a pessoa quando está assim, mas mostrando-lhe, ou pelo menos tentando mostrar que existem alternativas ao seu problema, que aquilo não é efetivamente o fim da linha, que aquilo é apenas um momento em que ela pode estar a achar que é o fim da linha, mas que pelo menos vale a pena tentar outras soluções. Para quem é leigo, como disseste muito bem, é importante despender, obviamente que não é perder tempo, é despender tempo, despender atenção com aquela pessoa, até porque, voltando à questão inicial, se aquilo que aquela pessoa está a fazer é uma chamada de atenção, então ela está a chamar-nos a atenção, está a precisar da nossa atenção, e é isso que nós temos que lhe oferecer. E enquanto amigos, familiares ou apenas conhecidos, eu penso sempre, se calhar é uma forma altruísta barra egoísta de pensar, mas eu gosto muito de ficar bem com a minha consciência. E se eu ficar melhor com a minha consciência porque despendi tempo, mesmo que depois pense que se calhar não valeu a pena, mas eu prefiro assim do que pensar que, olha, podia ter ouvido mais, ter tido mais atenção, aquela pessoa se calhar precisava de mim naquele momento e eu não me apeteceu falar, ou não me apeteceu ouvir, ou não me apeteceu estar, ou não me apeteceu ir a casa buscá-la, por exemplo, e depois ter acontecido alguma coisa, quando
já haviam sinais expressos de que alguma coisa não estava bem. Quero só reforçar, antes desta intervenção, que nós temos obviamente que estar atentos, temos que estar atentos uns aos outros, eu estou sempre a dizer isto, é muito importante estarmos atentos uns aos outros, mas existe um limite, nós não conseguimos entrar na cabeça das outras pessoas, não conseguimos prever, não conseguimos adivinhar aquilo que elas estão a sentir. E se elas não quiserem efetivamente nos transmitir aquilo que estão a pensar, nós não temos forma de adivinhar. É importante porque a culpa é normalmente um sentimento que fica muito marcado para quem cá fica, não é? Para os amigos e familiares das pessoas que se suicidam, existe um enorme sentimento de culpa que é muito difícil de lidar, porque as pessoas que se suicidam é quase como um rastilho que depois se espalha também para com os outros, porque elas acabam por pôr fim à vida, mas deixam sofrimento nas pessoas que cá estão, não só por ficarem sem elas, mas também por se questionarem sobre aquilo que poderiam fazer. E às vezes não podiam mesmo fazer nada, não é? Porque nós não estamos todos os dias à espera que isso aconteça. Temos que estar atentos, sim, temos que ser empáticos uns com os outros, mas não temos a capacidade de adivinhação, nem nós psicólogos temos, quanto mais alguém que não está todos os dias a lidar com esta temática e que muitas vezes nem sequer imagina que é isso que se está a passar na cabeça das outras pessoas. Andrea. Então, concordo com tudo o que tu disseste, naturalmente, e vou apenas acrescentar que uma das coisas que eu achei interessante há uns tempos atrás foi, talvez até fosse na altura da pandemia, não quero mentir, foi precisamente que correu pelo Facebook e por outras redes sociais aquele texto que eu não consigo dizer na íntegra, mas que a minha casa está sempre aberta, sempre que tu precisares eu estarei aqui sempre, porque realmente muitas das vezes é apenas isso, nessas chamadas de atenção, tal como a Sílvia disse muito bem, se é uma chamada de atenção nós temos que dar atenção. Às vezes até acontece ser mais fácil, e se calhar também foi isso que aconteceu, ter sido mais fácil o facto de não ter tanta confiança contigo, porque há coisas que nós também não dizemos aos outros com receio de magoar. É por isso que também é mais fácil às vezes procurarem um profissional como nós, porque para além de sermos mais imparciais, podem estar à vontade a um espaço deles para que não magoem ninguém, não é? Magoam-se e eles... Desculpa, Andrea, só acrescentar uma coisinha. Às vezes é o medo de magoar ou o medo de desiludir. Não é? Quando é com alguém estranho ou quando é com um profissional, esse receio não existe, não é? Porque também há muito medo de desiludir, de não corresponder à imagem que é feita dessa pessoa. Exatamente. E sem pesar, não é? Há pouco, logo no início, falámos em fardos, ser um fardo para a família, não é? Pronto, e isso não existe com pessoas que nem se conhecem bem. Claramente que os amigos são uma rede excepcional, especialmente quando confiamos neles, mas muitas das vezes as pessoas mais desconhecidas, desde que tenham atenção e que demonstrem respeito, às vezes conseguem captar. Portanto, isto não é de todo certo sempre, porque as pessoas são todas diferentes e todas têm... A origem do problema é sempre diferente e estamos sempre todos em fases diferentes. Portanto, eu nesse aspecto achei o máximo essa onda que houve, porque na realidade é uma das coisas que pode ser feita e é muito importante. Uma das coisas que eu costumo fazer na prática e na tal intervenção, como há pouco disse, uma das coisas que eu mais almejo conseguir é precisamente um compromisso da parte da pessoa que está comigo. Um compromisso de que está na próxima semana, um compromisso de que vai tentar, um compromisso de que começa a olhar para outras situações, um estabelecimento de estratégias novas, como tu própria falaste, começaste a aproximar a outras coisas, a outros interesses, naturalmente não de uma forma terapêutica, mas ajudou. E nós, em clínica, pelo menos eu na minha prática, é isso que tento fazer. Semana a semana, muitas vezes, dia a dia, há às vezes necessidade de haver alguma maior disponibilidade para este tipo de casos,
naturalmente ninguém pode estar presente 24 sobre 24 horas. Nós, enquanto psicólogos, não podemos vigiar a pessoa, mesmo sabendo que ela está num risco profundo, no caso de não querer ser internada, no caso de nós não conseguirmos, quando está a aproximar-se de um possível fim de linha. E então a única coisa que nós podemos tentar é realmente que haja esse compromisso, vindo de esta relação duradoura, deste acompanhamento longo, daquilo que se foi estabelecendo, porque é realmente esta relação terapêutica, as pessoas às vezes não se apercebem, e é um relacionamento muito íntimo, em que nós temos acesso a coisas que mais ninguém tem acerca daquela pessoa, e portanto isso muitas das vezes traz-nos a vantagem da pessoa ter a vontade de estabelecer connosco e com mais ninguém um compromisso de ok, então eu vou voltar, porque eu prometi que ia fazer isto. Claramente que isso pode falhar, mas há momentos em que só isso nós podemos almejar, não podemos pensar em mais nada. Bom, eu posso, se me permitem, só acrescentar aqui uma situação e respondendo à questão da Soira e concordando com o que as minhas colegas disseram, e numa perspectiva de não psicólogo como ser humano também, é importante não só tentarmos perceber, mas também é importante percebermos o que não devemos dizer numa situação de suicídio ou numa tentativa de suicídio. Está bem? É importante nós, em primeiro lugar, e isto é muito comum acontecer, termos a noção de que não devemos condenar ou julgar aquela pessoa. Nós já falamos sobre a cobardia, sobre outros assuntos, portanto, mas como seres humanos, esqueçam que nós somos psicólogos, ou que eu sou psicólogo. Como ser humano, eu não posso condenar ou julgar aquela pessoa, dizer que é uma cobardia, uma loucura, uma fraqueza, ou o que seja. Está bem? Sempre que estiver perante uma situação destas, ou uma perceba que estou perante uma situação de suicídio, também tentamos não banalizar. Não é? E dizer coisas que geralmente dizemos, eu já passei por coisas bem piores e estou aqui, nunca me tentei matar, porque é que tu queres matar? Porque reparem, as realidades são diferentes. Nós não podemos nunca comparar a nossa realidade com a realidade do outro. As nossas experiências são diferentes, somos seres humanos diferentes. Portanto, eu isso não posso fazer. Também nós temos que ter em atenção que naquele momento aquela pessoa está frágil. Não, tentar também não opinarmos, enquanto seres humanos, está bem? Tentar não dar um sermão, tentar, nós somos padres, está bem? Somos um ser humano como outro qualquer e tentar, a única coisa que nós devemos fazer de verdade é estarmos ali, como a Soira fez, disponibilizar-nos e dar o nosso ombro se for preciso para chorar, se for um abraço, o que seja, disponibilizar-nos para ajudar aquela pessoa naquilo que ela está a precisar naquele momento e dizer, estou aqui. Se for preciso alguma coisa, estou aqui. Se aquela pessoa não quiser desabafar, se quiser estar em silêncio, estamos em silêncio com ela. Está bem? Porque ela vai precisar disso. Ela tem que ter o seu momento. Ok? Agora, mas não vamos criar aqui situações que eu já expliquei. Não vale a pena opinarmos, banalizarmos as coisas. Apenas demonstrar a nossa vontade de ajudar, chega. Enquanto seres humanos. E é isso que falta à sociedade. É isso que nós não temos. Não é? Na sociedade, nós somos muito narcisistas, somos egocêntricos, só queremos olhar para o meu umbigo, não é? Se o meu vizinho tem um carro, ele tem aquela marca, eu tenho que ter outro. Eu, se ganha 5.000 euros, quem me dera, mas se ganha 5.000 euros, não é? Eu tenho que ter 10. Não, a vida não é esta competição. Está bem? E nós temos que perceber que há pessoas vulneráveis, há pessoas que não têm, como a Silvia disse, estratégias, não há estrutura para poder responder. Se nós, felizmente, temos essas estratégias, se nós temos essa estrutura, temos que ajudar quem não as tem. Ok? E isto não é ser psicólogo, isto é ser um ser humano. Okay? E nós, na sociedade, temos que aprender isto. Temos que aprender que precisamos de todos. Somos todos precisos. Não é ninguém mais do que ninguém. Está bem? E isto é importante nós termos em mente. É importante nós, enquanto seres humanos, compreendermos e enraizarmos isto na nossa mente, no nosso cérebro, que é tão inteligente, não é? É tão inteligente, mas mesmo assim, não te esquecemos à primeira oportunidade. Era só isto que eu queria acrescentar.
Bom, agora eu vou para a minha penúltima pergunta, tá? Porque a gente tem uma última que colocaram lá no, acho que nos comentários, e a Silvia passou aqui, mas eu tenho uma outra pergunta como leiga, né? Aproveitando o conhecimento dos três aqui, eu falei que hoje eu ia fazer a festa, né? Já que a Silvia me colocou esse desafio. Então, assim, e é muito curioso, né? Nós não combinamos nada, nunca. E eu já estava pensando em perguntas que vocês novamente fizeram spoiler, e uma delas já linka direto com o Dr. Paulo, que é assim: é muito comum, né, nisso que o Dr. Paulo acabou de colocar, nós termos histórias de pessoas que são estrelas do cinema, que são cantores famosos, enfim, pessoas com muito dinheiro que tiram a própria vida. Né? Nós temos aí até um caso que chocou muitas pessoas, que foi o caso do Robin Williams, né? Porque ele era um ator que fazia todo mundo rir, e como é que tem uma morte dessas, né? Por suicídio, que é uma coisa tão triste. E aí eu entendo que, e quando você também pensa naqueles casos que eram muito comuns você ter notícias disso nos Estados Unidos, mas que, por exemplo, no início do ano, aqui no Brasil, nós tivemos algumas notícias de jovens que invadiram escolas com armas para matar outros jovens e em seguida cometerem suicídio. Né? Eu acho que são duas situações que eu considero mais extremas. A primeira, porque é exatamente isso que o Dr. Paulo falou. Não teria nenhum motivo para essas pessoas morrerem, né? São famosas, são ricas, humanamente falando, elas não teriam nenhuma motivação. E, por outro lado, nós temos esses casos que são extremos, né? Principalmente entre os jovens, dessas situações de massacres em escolas, cujo objetivo final desses jovens é se suicidarem. Né? Não é nem permanecer e viver para ganhar fama, não, é se suicidarem. Então, eu fico pensando nesses contextos todos que vocês colocaram, e a Silvia sabe que normalmente eu sempre tento resumir numa palavra ou em alguma coisa que eu tenho como uma reflexão geral. Então, assim, a minha reflexão de tudo aquilo que vocês disseram é que o sentimento que impera numa pessoa que pensa em se suicidar é a solidão, é esse se sentir só. Essa seria a maior dor no final, né? É você não se sentir parte de algo, é você ter a solidão ali como uma das principais motivações. Porque você pode dizer assim, tá, mas uma estrela de cinema tem várias pessoas que a amam, mas ela tem um sentimento de solidão, né? Quando você começa a olhar vários casos de pessoas famosas, ou mesmo você toma ciência de casos assim, né, de que, quando você fala do bullying, por exemplo, o que gerou esse bullying? Se você pegar a história dessas crianças, desses adolescentes, né, que promoveram esses massacres, coisas desse tipo, você vai ver que eles têm uma história de solidão muito grande. Pode ser decorrente da violência doméstica, como foi colocado aqui, pode ser decorrência de uma série de fatores. Mas faz sentido pensar que, no final, o que te acaba sendo uma das dores mais fortes dentro desse contexto é exatamente essa sensação de que você é sozinha no mundo? Eu acho que mais do que solidão, naturalmente tendo essa dor, mas a falta de objetivos na vida, quando se acabam, não estou a falar em termos de crianças, estou a falar agora em faixas etárias de adolescentes, talvez também já começam um pouco, quando estão vazios, não há valores, quando a família perdeu os valores para transmitir ou eles já não conseguiram agarrar, e aí estaremos a falar de famílias que não são estruturadas, que se perderam, não é? Porque há imensas agora. Os adultos, então, e quando falamos em atores e atrizes, conforme estavas a falar há pouco, são pessoas que acham que chegaram ao fim porque já não têm objetivos de vida, já não têm uma procura entusiasta de
coisas que queiram fazer, e há um vazio. O vazio é o pior de tudo. Tudo bem que a solidão poderá ser a expressão desse vazio, é verdade, mas eu acho que será mais um produto do que propriamente a origem. A origem de tudo o que é mau é o vazio, eu acho. O vazio é péssimo. Bom, deixem-me só. Eu estou sempre a falar. Se eu estiver a falar demais, vocês cortem-me a palavra, cortem-me o pio. Eu, além do vazio, acrescentava uma outra palavra, e ainda encontro aquilo que estão a dizer, que também é muito importante nesta situação, que é a desesperança. Está bem? A falta de esperança, o não ter o caminho. Está bem? A desesperança é um dos fatores que leva ao ato suicida. E daí incluir esta palavra apenas neste conjunto de termos. Tenho pouco a acrescentar, não é? Porque eu concordo plenamente com aquilo que vocês disseram. Não sei se um tema tão complexo como este se pode resumir a uma palavra, não é? Que o defina, porque, como nós já dissemos, é tão difícil de prever e até nós, enquanto cientistas, porque a psicologia é uma ciência e que estudamos e que tentamos estatisticamente perceber o que é que faz sentido e associações entre a origem e as consequências, ainda assim é um tema tão complexo que me parece que não só aquilo que os colegas disseram, mas podíamos obviamente juntar muitas outras coisas, se bem que o termo que se calhar eu pensaria também teria a ver com desesperança, se bem que eles estão associados a depressão, a falta de energia, o sentir que estamos sós, que mais ninguém compreende o nosso sofrimento, que é impossível alguém sequer imaginar aquilo que nós estamos a sentir e por isso mesmo considerarmos que não existe alternativa ou saída para aquilo que nos está a acontecer e a tentativa de aliviar o sofrimento que estamos a ter. Penso que tenha sobretudo a ver com isso, com o tentar não ser pesado para os outros, não ser um fardo para os que amamos e também conseguirmos finalizar, acabar com aquilo que estamos a sentir por ser insuportável, não haverem realmente ferramentas, estratégias, visão, rede, o que quer que queiramos chamar, mas que sejam bengalas, que sejam alternativas, que sejam suporte àquilo que estamos a sentir e, portanto, quando se considera como hipótese o suicídio, eu penso que não há outra explicação que não seja alguém que, como já falámos há pouco, não é cobarde nem é corajoso, é apenas alguém que está num sofrimento tão profundo que a única alternativa que vê para aquilo que está a acontecer é realmente por ter má vida. Soira. Bom, e para finalizar esse nosso encontro de hoje, que está sendo assim maravilhoso, acho que a gente tinha que fazer isso mais vezes. Eu já fico aqui com as mãos suando, né? Porque é uma responsabilidade imensa. Eu vou colocar a pergunta que foi mencionada num dos comentários, né? Então, numa situação como essa de risco de suicídio, perante um risco imediato em que a pessoa diz que vai fazer, não devemos chamar o INEM e a polícia? Eu só ia dizer que, após toda esta sessão de esclarecimentos, eu acho que a dúvida depende da pessoa, depende do acompanhamento, depende do risco, se é ou não elevado, porque eu consigo pensar numa série de pacientes em que eu, se calhar, teria vontade de o fazer, ou pelo menos tentaria que a pessoa o fizesse e pedisse uma ajuda, e outros que ficaria na dúvida se não seria apenas mais uma chamada de atenção e que teria que ser ouvida, mas que não sei se seria essa a resposta mais importante. Portanto, dependeria muito da pessoa e da situação.
Bom, eu vou responder como, não como psicólogo, mas como cidadão comum. Está bem? Eu, perante uma situação destas, não sabendo avaliar se realmente é uma intenção ou não suicida, o número de emergência europeu é o 112. Está bem? Tudo o que seja uma situação de emergência que tenha risco de vida, e não estamos a falar só do suicídio, por exemplo, num infarto agudo de miocárdio, a primeira coisa a fazer é ligar 112. Portanto, o cidadão comum, primeira coisa que faz, ligar 112, que imediatamente acionam os meios para essa situação. É dizer, estou perante uma situação, desconfio que estou perante uma situação de suicídio. Ok? Basta só dizer isto. Se quiser identificar, identifica-se e automaticamente os meios são acionados para que isso possa ser evitado. Existe também outras situações, nomeadamente em Portugal, ligando a linha SNS 24, a linha de apoio psicológico, que atua que está disponível 24 horas por dia. Está bem? Eu no Brasil não conheço a realidade de Soira, peço desculpa, mas se puder complementar as minhas informações, eu agradeço. Está bem? E há outras linhas, nomeadamente a Voz Amiga, que pode também ajudar, a linha de suicídio, que também existe e que podem ajudar a resolver estas situações. E lá está, não é preciso ser técnico de saúde mental, basta ser um cidadão comum para ligar o 112 e todos nós temos um telefone à mão, que hoje em dia o ser humano não vive sem telefone. Bom, só para complementar o que os meus colegas disseram, dependendo, obviamente, do risco pelo menos que se percepciona, mesmo que não saibamos avaliar, obviamente que é mesmo muito importante chamar o 112, até porque vendo as coisas nas duas perspectivas, não só pela pessoa que está com a ideação suicida, e nós não sabermos avaliar, e portanto o facto de chamarmos profissionais, delegamos-lhes essa responsabilidade, que à partida, se eu for leiga, terei um técnico, terei um profissional de saúde que está mais habilitado para o fazer do que eu, se eu for apenas um cidadão comum, mas também é importante pensar na pessoa que está a assistir, porque se pensarmos em alguém que tem um relacionamento próximo com essa pessoa que está com a ideação suicida, as questões emocionais, aquilo que nós sentimos, a aflição que podemos sentir por vermos que a pessoa de quem nós gostamos, o nosso familiar, o nosso amigo, está a passar por aquela situação, também pode nos incapacitar de o ajudar convenientemente. E, portanto, em qualquer uma dessas situações, obviamente que existe o 112, é para isso mesmo, para ajudar os cidadãos quando eles precisam. Soira. Bom, então assim, eu vou abrir então o microfone para que vocês deixem as suas palavras finais para quem nos escuta. E, bom, vou começar pelo Dr. Paulo, já que ele é o único homem e nós mulheres já falamos demais, né? Então precisamos ter uma voz masculina aqui. Vamos começar com o Dr. Paulo, então, para suas considerações. Muito bem, então antes de mais uma vez quero agradecer o convite para estar presente num tema tão delicado. Espero que a minha prestação tenha contribuído para ajudar a compreender melhor as situações do suicídio. Quero agradecer a todas as pessoas que nos tiveram a ouvir e a paciência para nos ouvirem. Os psicólogos são chatos, falam. Portanto, já estamos aqui há 1h30 a falar e nunca mais parávamos. Mas eu queria só terminar a minha presença aqui com uma frase, se me permitirem, que já foi dita, não por mim, como é óbvio, mas já foi dita há 2 séculos atrás, que é a seguinte: toda a investigação é bem-vinda para iluminar o entendimento que daquilo que Cobb, poeta inglês, denominou há 200 anos como o ato que o mesmo cometido em público persiste como o mais misterioso do ser humano, o suicídio. Isto foi dito há 200 anos atrás e 200 anos passados continuamos sem perceber o que é que se passa com o suicídio e o que é que se passa na cabeça das pessoas que cometem este ato.
Doutora Andréa, por favor. Então, eu vou agradecer também por ter estado presente, foi um gosto muito grande. Espero ter realmente também ajudado a esclarecer algumas coisas, a refletir sobre outras tantas, que eu acho que é muito importante. A única coisa que tenho a acrescentar é reforçar as palavras da Sílvia agora e em todas as intervenções e diretos que faz, que é temos que estar atentos às pessoas, sejamos profissionais ou não. Isso é o mais importante. Vai-nos sempre fugir alguma coisa, porque somos humanos, mas pelo menos podemos ter a consciência tranquila de que estamos a dar o nosso melhor e estamos a tentar ajudar, e como o Paulo disse há pouco e muito bem, sejamos cada vez mais humanos e cada vez mais humildes, não só porque também podemos precisar, porque esta é sempre a desculpa, eu vou fazer porque eu posso vir a precisar alguma vez. Não, simplesmente porque sim, porque as pessoas merecem e porque há muita gente que está na realidade só e precisa da nossa ajuda. E é só isso. Boa noite, e eu espero que sempre que necessitem, que nos procurem, porque nós estamos cá para vos ajudar. Eu vou repetir um pouco daquilo que tenho dito ao longo dos vários programas, não é? Nós nunca sabemos o que é que se está a passar na vida da outra pessoa e não somos mesmo ninguém para avaliar, porque as circunstâncias são sempre tão específicas de cada um de nós que, mesmo que nós tenhamos passado por uma situação parecida, mesmo que nós achemos que temos condições semelhantes, isso não nos dá o direito de avaliar ou pelo menos criticar de forma pejorativa a reação que aquela pessoa está a ter e que é tão diferente daquela que nós eventualmente ou tivemos ou teríamos à mesma situação. E na incapacidade de nos pormos no lugar do outro, porque empatizar não é só tentarmos nos pôr no lugar do outro, mas é independentemente de não conseguirmos fazê-lo, independentemente de não conseguirmos sequer imaginar a dor do outro, ainda assim aceitá-la e sermos compreensivos e nos disponibilizarmos, é isso mesmo que temos que fazer, olhar para os outros, tentar deitar forma ao nosso olhar julgador e crítico e nem que seja por, como disse há pouco, por um ato de egoísmo mascarado com o de altruísmo, pelo bem da nossa consciência, de ficarmos de bem com a nossa consciência, ajudarmos o outro e se por acaso errarmos, se por acaso viermos a perceber que as coisas não eram assim como eram apresentadas, pelo menos ficámos de consciência tranquila que fizemos o nosso melhor. E acredito que na maior parte das vezes isso fará toda a diferença. É para isso que nós cá andamos, acredito eu, é para fazermos com que isto seja um bocadinho melhor. Seira, obrigada, boa noite. Aproveito já para me despedir de todos. Boa noite e quero agradecer muito aos meus convidados e amigos e obviamente que deixo aqui o repto para rapidamente, proximamente, fazermos sobre outro tema que acho que é muito importante para todos. Seira. Bom, o Paulo pediu para eu passar os números aqui do Brasil, então, como eu citei, nós temos aqui no Brasil o Centro de Valorização à Vida, né, o CVV, que é um centro de voluntários. O número do CVV é 188. Os nossos casos de emergência aqui, nós temos aí tanto emergências hospitalares, como o mesmo corpo de bombeiros, que também atendem emergências, então é o 192 e 193. Eu queria dizer que foi um privilégio estar com vocês, um desafio muito grande. Como a gente sempre fala nos programas, eu e a Sílvia, nós nunca conversamos sobre o tema antes, né? E nós temos as nossas piadas internas, então acho que às vezes ela fica segurando para não dar risada ou arregala os olhos, mas hoje, por exemplo, ela me mandou, né, a foto com os 4, ela falou assim, olha, hoje não vai dar tempo para cantoria, né? E eu fiquei rindo depois sozinha, aí eu falei assim, bom, tudo bem, né? Hoje não vai ter cantoria, por isso que eu brinquei com ela logo no começo do programa, eu falei assim, vou fazer cantoria hoje, hein? Mas assim, foi um prazer imenso. Sério, desculpa interromper-te, nem hoje nem nunca, porque é assim, tu tens que mesmo ver a figura que fazes quando cantas, mas pronto, podes continuar.
Mas a ideia de fazer figura é exatamente para tornar o negócio engraçado, porque às vezes a gente pega uns assuntos tão tensos que se não tiver nenhuma coisa que alguém possa dar risada, vai ser o tempo inteiro assim nessa tensão, né? Mas é um prazer imenso ter estado com vocês hoje aqui, ter essa oportunidade de tratar de um assunto que é bastante sério, né? Óbvio que a gente faz essas brincadeiras para quebrar um pouco a tensão, mas é importante que busquem ajudas dos profissionais. O meu pai, ele sempre falava uma coisa que eu acho que é muito importante, né? E essa questão de você ser formado pela sua família é muito relevante. Meu pai sempre falava assim: esteja atento às mudanças de comportamento das pessoas. Ele falou, inclusive dos seus próprios pais. Ele falou, se um dia eu tiver uma atitude qualquer que você olhe e pense, isso é uma atitude inadequada, não hesite em reagir. Ele falou, porque a mente do ser humano é extremamente frágil. E nós, às vezes, por conta de uma situação pequena, aparentemente, para outra pessoa, nós podemos aí desencadear alguma coisa que nós não imaginávamos. Então, esteja sempre muito atento a essa e compreenda que o ser humano tem uma mente que é um pouco mais frágil, né? Então, que nós estejamos atentos, que nós tenhamos empatia, que nós tenhamos como essas 3 pessoas que são maravilhosas, que são incríveis, que estão hoje aqui, e a Silvia, né, principalmente, que me atura com as minhas piadas toscas e com as minhas pagações de mico. Mas eu faço isso até para ela dar risada, porque a Silvia é muito séria. Então, eu me despeço de todos, agradecendo a oportunidade de estar com 3 pessoas brilhantes como vocês e que são, acima de qualquer coisa, né, uma rede de apoio uns para os outros, porque vocês são amigos incríveis. Então, muito obrigada. E nós, como a Silvia diz, nos vemos para a semana. Um beijo para todos.